Oi pessoal, agora vamos fazer a questão 22. Um dado tem como principal função gerar um resultado aleatório que fica restrito ao número de faces que ele possui. Um dado em formato de dodecaedro, poliedro com 12 faces, está representado a seguir. Figura 1. Cada face do dodecaedro está numerada com um valor que vai de 1 até 12. Figura 2. Se um dado em formato de dodecaedro é lançado para cima, qual a probabilidade de, ao cair no chão, a face voltada para cima seja um número primo ou par? Essa questão é legal. Vamos lá. Aqui, primeiro a gente precisa recordar que temos a fórmula principal de probabilidade. Vou aproveitar e colocar logo ela aqui. Temos aqui que a probabilidade de ocorrer determinado evento vai ser igual ao número de elementos do determinado evento sobre o número de elementos do nosso espaço amostral, que eu vou chamar de S, certo? Agora só deixa eu ajustar isso daqui. E a nossa fórmula de probabilidade é exatamente essa. Até aí tudo bem? Se sim, a gente precisa recordar de uma outra fórmula de probabilidade. E essa nem todo mundo consegue ver, mas vamos lá. Aqui a gente também tem o conceito que é exatamente o que essa questão pede. Quando ela fala aqui, ó, que a face voltada para cima seja um número primo ou par. Ou seja, ou o evento é primo ou o evento é ser par. Tudo bem? Então, para não tumultuar o meio de campo, eu vou colocar logo a fórmula. Vou dizer o que vai ser cada conjunto, no caso aqui, cada evento, certo? E a gente avança. Tudo bem? Para responder essa questão, a gente precisa recordar da probabilidade da união de dois eventos. Tudo bem? Então aqui a gente tem, vou colocar em azul também. Temos aqui que a probabilidade de A ou de um conjunto A ou de um evento A, união B, ou seja, unido com um conjunto B, isso sempre vai ser igual à probabilidade do primeiro evento mais a probabilidade do segundo evento menos a probabilidade da interseção desses dois eventos, certo? Aqui vocês podem pensar o A como um evento ou o A como um conjunto. Para a questão a gente vai usar o A como um evento, certo? Mas vamos lá. Vou nomear cada coisa agora. Então, como ele fala aqui um número primo ou um número par, vou seguir essa ordem, tá? Então, digamos que o evento A, ele vai acontecer quando a gente obtiver a face voltada para cima, primo, certo? Um número primo. Ou seja, traduzindo isso aqui, a gente vai ter no evento A uma face que seja um número primo, certo? Seja só deixa eu melhorar isso daqui, um número primo, certo? E no caso do evento B, a gente vai ter uma face que seja par. Face que seja um número par. Vou escrever completo. Um número par. Até aí tudo bem? E vocês poderiam me perguntar, e esse evento aqui, Adilson?
a probabilidade da interseção. Isso nada mais é que o número ele ser primo e par ao mesmo tempo, certo? Como ele falou ou aqui, ó, o ou ele remete à união, tudo bem? É por isso que aqui ó, tem a probabilidade da união, certo? Ou seja, traduzindo, aqui a gente vai ter a probabilidade de um número ser primo ou ser par, certo? Traduzindo mais ainda, significa que a gente está calculando a probabilidade da face voltada para cima desse dado ser um número primo ou ser um número par. Tudo bem? E a gente pode prosseguir. Só deixa eu tentar ganhar um pouco mais de espaço aqui. Não dá. Então, paciência, certo? Então, vamos lá. Continuando, eu só estou, por enquanto, dando nome às coisas, certo? Agora a gente começa a brincadeira. Aí vocês me dizem, que brincadeira? A gente agora vai identificar o espaço amostral, certo? Vai identificar o número de elementos, ou seja, quem são os elementos para o evento A e quem são os elementos para o evento B. Tudo bem? Vou tentar fazer aqui do lado direito mesmo. Então, vamos lá. Só deixa eu mudar isso daqui. Digamos essa cor. Digamos que o nosso espaço amostral, a gente já está chamando ali na fórmula de probabilidade que eu coloquei aqui do lado de S, certo? O espaço amostral vai ser S. Então, S, se vocês notarem, vai ser os números que vão aparecer na face desse dado, que é o dodecaedro, certo? Então, a gente vai ter 12 números. Eu vou colocar aqui, mas só por questão de organização, tá? Um, ou dois, ou três. Se vocês notarem aqui na figura 2, a gente tem esse dado planificado, certo? O 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. E aqui a gente tem que calcular também o número de elementos que a gente tem nesse conjunto, ou seja, o n de S, ou seja, o número de elementos que a gente possui no conjunto S, que é o conjunto do espaço amostral, certo? Tudo bem? Então aqui, se vocês notarem, a gente tem 12 números, certo? E isso daqui é exatamente o nosso número de elementos do espaço amostral. E agora a gente vai identificar quem são os elementos do evento A e do evento B e contar também quantos são, certo? Então vamos lá. Deixa eu mudar essa cor novamente. Para o evento A eu vou usar azul, certo? Então digamos aqui, a gente disse que no caso aí do evento A é que essa face seja um número primo. Aí daí eu vou lembrar para vocês o que é um número primo. Um número primo é sempre um número que é divisível apenas por um e ele mesmo. E ponto final. Aqui a gente pode identificar quem são os nossos números primos, tanto aqui nessa face, nessa planificação do dodecaedro, ou observando o nosso conjunto do espaço amostral, certo? Então, se vocês notarem, o primeiro primo que a gente tem, que é par, é exatamente o 2. O próximo primo é o 3, o próximo é o 5, o próximo é o 7, o próximo é o 11, certo? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 números temos aí. Tudo bem? Aí vocês podem perguntar, e o 1? O 1 não é primo, certo? O 1 é neutro. O primeiro primo é 2 e é o único primo que é par. Após o 2, todos são ímpares, certo? Tudo bem? Então, continuando. O conjunto A, no caso aí, os elementos do nosso evento A, certo? Vai ser o quê? Vão ser 2, 3, 5, 7, 11 e só, certo? Esses aqui são os elementos do nosso evento A, que é a face ser ou que a face seja um número par, certo? E daí a gente também pode calcular agora o número de elementos. Eu estou tentando usar a mesma cor para facilitar a identificação, tá? Então, o número de elementos para esse evento A, que no caso é a face voltada para cima ser um número primo, vai ser igual a 5, certo? Então aqui temos o nosso N de A.
Vocês vão entender porque eu estou calculando cada n desse, porque aqui, ó, eu vou calcular a probabilidade dessa união, no caso do número ser primo ou par, então a gente trata isso como uma união de conjuntos, certo? Ou uma união de eventos, se vocês preferirem. E aqui, ó, para cada probabilidade dessa, a gente vai usar essa fórmula aqui. Por isso que eu preciso do n do evento e o n do espaço amostral, certo? Tudo bem? Vamos lá, vamos avançar, senão o vídeo vai ficar um pouco longo. Cadê? Vamos lá, continuando. Então agora a gente vai para o evento B. E no nosso evento B, a gente está dizendo aqui que a face voltada para cima, ela vai ter que ser uma face que é um número par, certo? Ou seja, nessa face a gente vai ter um número par, tudo bem? Aí quem são os números pares do nosso espaço amostral, ou se vocês quiserem, vocês podem olhar para a planificação do dodecaedro. Vamos lá. Eu vou preferir olhar dentro do espaço amostral, tá? Para não ficar procurando nessa planificação. Então aqui, se vocês notarem, quem são os números pares? Lembrando que o número par é todo número que é terminado em número par. Beleza? No caso aí, como a gente está olhando um único dígito, em maioria, né? Vai ser exatamente... Só deixa eu voltar aqui. Vai ser exatamente o quê? Os números que terminam em 2, 4, 6, 8 e 0. Tudo bem? Quando a gente fala nos números de dois algarismos. Certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Quem são os números pares dessa lista de números que a gente tem? O 2, o 4. Só deixa eu ajustar isso aqui. O 4, o 6, o 8, o 10 e o 12. Ou seja, o número de elementos desse nosso conjunto B, desse nosso evento B, que é ser um número par, né? A face voltada para cima desse dado ser um número par, o número de elementos dele é exatamente o quê? 6, certo? E agora a gente continua, tudo bem? Aí vocês me perguntam, continua como? Eu agora vou acrescentar ainda esse último elemento que ficou faltando aqui. Caso vocês consigam notar, ficou faltando exatamente esse evento aqui, ó, certo? Aí vocês me dizem, que evento é esse? Eu falei que quando a gente tem essa interseção aqui, é exatamente o quê? O i, certo? Essa interseção é trocada pelo i, exatamente como essa união aqui é trocada pelo ou, certo? Basicamente é isso. Ah, e de onde foi que saiu essa fórmula? Isso aí já é uma situação padrão que é mostrada quando a gente estuda probabilidades, certo? A probabilidade da união de dois eventos. Sempre vai ser assim. Existe probabilidade para 3, 4 e assim por diante. Mas aqui a gente está avaliando a situação de dois eventos, certo? Ah, e como a gente vai identificar isso? Depende do que ele disser na questão. Exatamente por conta desse ou aqui, ó, certo? Aí, isso aí mostra que é a probabilidade da união de dois eventos. Tudo bem? Continuando, vamos agora calcular o evento A interseção B, traduzindo A e B. Ou seja, essa face que vai estar voltada para cima, ela vai ter que ser um número primo e também vai ter que ser um número par. E a gente já sabe que o único número primo que é par é exatamente o 2. Então, para esse evento aí, a gente só tem um elemento, e esse elemento é o número 2, certo? Sabendo disso, o número de elementos para esse evento aí, que é a interseção B, ou seja, ser o número primo e ser o número par ao mesmo tempo, é exatamente o número de elementos para esse evento, certo? Sabendo disso, a gente já organizou tudo, organizamos aqui quem são os elementos do espaço amostral, a quantidade de elementos, descobrimos também quem são os elementos que são os números primos dentro dessa lista de 12 números, e a gente também descobriu a quantidade, certo? Deles, a mesma coisa para a quantidade de números pares, tudo bem? E, por fim, a gente achou quando ocorre a situação de ser um número primo e par. Sabendo disso, agora a gente vai começar a fazer as contas, certo? Antes disso, eu vou simplesmente marcar essa situação aqui, porque eu vou repetir aqui embaixo, certo? Então aqui, ó,
eu tenho que a probabilidade do número que vai estar na face voltada para cima ser primo ou ser par, é exatamente dada pela probabilidade de ser primo mais a probabilidade desse número que está na face do dado voltado para cima ser par, menos a probabilidade desse número que está na face voltada para cima desse dado ser primo e par ao mesmo tempo, certo? Então, continuando, vamos calcular cada pedaço aqui, ó, e depois a gente substitui nessa probabilidade da união desses dois eventos, certo? Então, vamos lá. Calculando cada pedaço, se vocês perceberem, o que que a gente vai ter? Cadê? Vamos lá. Eu vou tentar organizar isso aqui, tá? Do lado direito também. Vamos calcular logo a probabilidade do evento A, que é ser um número par, certo? Ou que a face voltada para cima seja um número par. Então, a probabilidade de ocorrer o evento A, na realidade vai ser o quê? O número de elementos do nosso evento A sobre o número de elementos do nosso espaço amostral, que é o N de S, certo? A gente está usando exatamente essa primeira fórmula aqui de probabilidade. Então vamos lá. Calculando a probabilidade desse número que está na face voltada para cima ser um número primo, isso aqui vai nos dar o quê? Vai nos dar exatamente o que a gente calculou. Agora só substituição e só conta, certo? O X da questão já foi resolvido quando a gente falou, quando a gente nomeou cada coisa, identificou. Agora é só conta, certo? Aí quem é o número de elementos do evento A? Exatamente 5. Quem é o número de elementos do espaço amostral? A gente já viu que é 12, certo? Então, eu vou deixar do jeito que está aqui, em fração, porque eu vou ter que substituir aqui daqui a pouco, certo? Então, isso aqui já é o suficiente, tudo bem? Então, agora a gente vai calcular o próximo, que é o evento B. Então, a gente tem que a probabilidade de ocorrer o evento B, vai ser também o número de elementos que a gente tem no evento B sobre o número de elementos do nosso espaço amostral, que também a gente já calculou que é 12, né? Mas eu vou colocar aqui e depois eu faço a substituição. N de S, certo? Ou seja, temos aqui o que? Temos que a probabilidade de ocorrer o evento B vai ser exatamente o que? Vai ser 6 sobre... Deixa eu mudar essa cor também. Vai ser 6 sobre 12, certo? Então, vamos lá. 6 sobre 12. E aqui a gente também poderia simplificar nesse caso, mas eu não vou fazer isso. Vou simplesmente repetir, certo? Se vocês perceberem, os denominadores são iguais, certo? Isso vai facilitar a nossa conta, tudo bem? O próximo evento é exatamente esse da interseção que eu estou falando aqui, ó, que é quando ele é um número primo e par ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Temos aqui, por fim, a probabilidade dessa interseção aqui, desses eventos, e isso vai nos dar N de A interseção B sobre, novamente, o número de elementos do nosso espaço amostral, certo? Que é o N de S. E daí a gente conclui que a probabilidade dele ser primo e par, vai ser exatamente o quê? A gente calculou esse número de elementos desse evento e a gente já sabe que o nosso espaço amostral é exatamente o número dele, né? De elementos do espaço amostral é exatamente 12 também. Então, tudo mantém, certo? E isso aqui são exatamente as três probabilidades que a gente precisa para poder substituir aqui, ó, e descobrir realmente o que a questão quer, certo? Então, continuando, aqui a gente tem a probabilidade de desse número ser primo ou par, vai ser exatamente o que? Primo ou par. Deixa eu até melhorar isso daqui, tá? Na realidade nem precisa, vamos seguir do jeito que tá.
primo ou par, isso vai ser igual. Aí vamos lá, vou puxar aqui as frações, certo? A gente tem a primeira fração, aí mais a segunda fração, menos a terceira fração, certo? E vamos lá. A probabilidade de ocorrer o evento A, que no caso é C, o número primo, a gente já calculou ali e já viu que é 5 dozeavos. Aqui eu repito o sinal, aqui eu repito o sinal. A probabilidade do número ser par, a gente já calculou e viu que é 6 dozeavos, certo? Só deixa eu ajustar isso aqui. 6 dozeavos. E, por fim, a probabilidade de ser primo e par, a gente também já calculou, e isso aqui é 1 dozeavos, certo? Se vocês notarem, os denominadores são iguais. E toda vez que a gente tem uma soma ou subtração de números com denominadores iguais, na realidade com frações com denominadores iguais, o que vai ocorrer? Só deixa eu repetir isso aqui. Isso aqui vai ser exatamente o quê? Eu vou colocar uma barra maior, certo? E a gente continua. Toda vez que eu somar frações com denominadores iguais, o que vai acontecer? A gente repete o nosso denominador, repete as operações e resolve a operação ou as operações que a gente tem no numerador. Aqui a gente vai começar da esquerda para a direita, né, já que está todo mundo no mesmo padrão aqui, na mesma escala de hierarquia, ou seja, a gente tem uma soma e subtração. Primeiro a gente soma, isso aqui vai ficar 5 mais 6, isso nos dá 11, certo? E 11 menos 1 vai nos dar 10, tudo bem? Então a gente pode concluir que a probabilidade desse número que vai estar na face voltada para cima desse dado ser primo ou par vai ser exatamente a fração 10 sobre 12, certo? 10 sobre 12. Aí vocês me perguntam, eu não posso reduzir? Pode sim, simplificar aqui se quiser, certo? Ou dividir diretamente. Por que dividir diretamente? Vocês podem notar que as alternativas estão todas em porcentagem. Então, além de fazer esse cálculo e ter a ideia para fazer essa conta, a gente tem que transformar, no final das contas, isso em porcentagem, certo? Então, vamos lá. Continuando, o que a gente tem? Temos 10 dozeavos, então aqui eu posso simplificar por 2, já que ambos são pares, e por 2, né? E daí a gente continua, onde a probabilidade do número ser primo ou ser par é igual, se vocês notarem 10 dividido por 2, isso aqui vai nos dar 5, e 12 dividido por 2, isso vai nos dar 6, certo? E a gente continua. Ficou grande demais. E vamos lá. Ou seja, a gente tem essa situação agora da nossa fração irredutível. Acabou aqui? Não. Por quê? Vamos ter que dividir, certo? Então, vou fazer essa divisão aqui em cima mesmo. Aqui, ó. 5 tem que ser dividido por 6. Tudo bem? Então, continuando, a gente já sabe que não dá para dividir. Então, aqui eu vou ter que acrescentar um zero e aqui um zero, vírgula. Aí, continuando, 6 vezes quanto vai se aproximar de 50? Aí, observando a tabuada, a gente sabe que é 6 vezes 8. E isso vai nos dar exatamente o quê? 48, certo? Fazendo essa subtração, a gente tem 2. E aí a gente continua. É possível dividir 2 por 6? Não. Então a gente acrescenta outro zero aqui. Aí 6 vezes quanto vai dar 20 ou se aproxima de 20? É exatamente 6 vezes 3, que vai nos dar o quê? 18. Então aqui vem menos 18. E fazendo essa subtração, isso aqui de novo vai nos dar 2, certo? Se a gente continuar essas divisões aqui, isso aqui vai ficar 2, 2, 2 sempre, certo? Porque sempre vai aparecer aqui 20 e a gente vai continuar, certo? Ou seja, aqui vai aparecer 3, 3 e assim por diante, certo? Por que eu vou fazer a conta até aqui? Porque eu só preciso de 4 casas decimais aqui, ó. É o meu interesse, certo? Tudo bem? Por que 4 casas decimais? Porque quando eu for transformar esse número em porcentagem, eu vou ter que pegar essas duas aqui, ó, certo? E vou deixar mais duas para ficar após a vírgula. Tudo bem? Então, sabendo disso, eu vou parar aí. A divisão é exatamente esse número aí, aproximadamente.
E se vocês notarem, cadê? Só deixa eu continuar aqui. Se vocês notarem, quando a gente tem essa divisão, o que está acontecendo? Eu vou fazer uma seta e continuar aqui, tá? O que está acontecendo? Temos que a probabilidade desse número ser primo ou ser par, esse vídeo vai ficar longo exatamente pelo fato de eu estar explicando passo a passo, tá? Botem na velocidade 2 e sigam. Tudo bem? Então vamos lá. Essa probabilidade vai ser... Eu já poderia tratar aqui como aproximadamente, mas se vocês identificarem, isso aqui vai ser uma dízima periódica, certo? Uma dízima periódica composta, tudo bem? Mas uma dízima periódica. Então, continuando, vocês podem perceber que eu não vou nem usar aproximadamente, vou usar a dízima aqui mesmo, tá? 0,8333 ponto, 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 certo? Ponto, ponto, ponto. Lembrando que tem a forma de colocar uma barra em cima da coisa que se repete para identificar a dízima, mas eu vou escrever nesse padrão mesmo aí, certo? Então, continuando. Tem a forma mais rápida para vocês transformarem isso em porcentagem, que é nada mais, nada menos que multiplicar esse cara daqui, ó, por 100%. Isso é uma forma extremamente grosseira, tá? Então, eu não vou dar preferência a isso, não. Eu vou multiplicar aqui grosseiramente por isso. Por quê? Quando eu multiplico por 100, eu desloco essa minha vírgula aqui, ó, para a direita duas casas. E o número que vai surgir ali vai ser exatamente o quê? 83,333 e assim por diante, certo? Por quê? A gente tem essa dízima aí, tudo bem? Mas as minhas casas de interesse é exatamente duas, mas continua, já que é uma dízima periódica, certo? E depois bastaria repetir o sinal de porcentagem, tudo bem? E isso é um passo que é bem mais rápido. Mas eu não vou fazer assim. Eu vou fazer transformando isso em fração, centesimal e depois convertendo isso para dízimas periódicas. Correção, porcentagem, certo? Então, apagando aqui, já dei a ideia a vocês. Vou continuar, certo? Então, continuando aqui, o que que aconteceria? A probabilidade dessa união de eventos tem que ser igual. Aí aqui eu transformo em fração. Localizo a barra, localizo o 1 que está oculto, localizo a vírgula que está oculta, certo? A necessidade aqui, para fazer aparecer o denominador 100, é deslocar a vírgula duas casas para a direita, tanto no numerador quanto no denominador, já que aqui a gente tem zeros ocultos, certo? Então, continuando, o número que vai aparecer aí, quando eu converto isso em fração centesimal, vai ser exatamente o quê? 83,3333, certo? 83,3333 e assim por diante. Só que, como eu falei, eu estou interessado apenas nessas duas casas aqui, ó, certo? Então, por conta disso, eu vou usar o sinal de aproximadamente aqui, ó. Tudo bem? E isso aí vai ficar exatamente sobre quanto? Sobre 100, certo? Só deixa eu ajustar aqui e vamos lá. Sobre 100. E agora a gente conclui o quê? Podemos concluir o quê? Que a probabilidade da união desses eventos aí, exatamente porque apareceu esse conectivo aqui, ou vai ser igual a 80, aproximadamente, tá? Vou botar aproximadamente. Porque eu não posso sair de uma coisa que é fração e chegar no sinal de porcentagem. Porcentagem não é número, tá? Então eu vou usar isso daí como se fosse semelhante, certo? Então aqui a gente tem 83,33%. Tudo bem? E se vocês notarem, qual vai ser exatamente a nossa resposta para esse caso aí? É exatamente o que a gente tem no item B de bola. Como eu disse, a questão ficou gigante, o vídeo ficou gigante, mas porque eu tentei explicar no máximo detalhe possível, certo? Espero que vocês tenham entendido. Caso você tenha gostado do vídeo, você pode deixar seu like, fazer comentários, deixar suas dúvidas e fazer sua inscrição para ter acesso a mais vídeos como esse. Obrigado.